A nossa aula de hoje, então, será sobre quadriláteros notáveis. Então, quadrilátero é uma figura que possui quatro lados, quatro ângulos internos, quatro vértices e quatro ângulos externos. E o importante é lembrar que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. E, no caso, também a soma dos externos de qualquer polígono é 360, então do quadrilátero também. Então, nós podemos definir alguns quadriláteros de acordo com algumas características. O primeiro que nós vamos falar é o trapézio. Então, trapézio é todo quadrilátero que possui um par de lados paralelos. Nas figuras, nós podemos perceber que o lado AB é paralelo ao lado CD, nos quatro casos aqui. Então, aqui eu tenho quatro trapézios de formas diferentes, tá? Então, essas quatro figuras são trapézios, pois possuem um par de lados paralelos. É importante também nomear os elementos. Os lados paralelos são chamados de base do trapézio. Então, nesse meu primeiro trapézio aqui, esse lado AB é a base menor, enquanto CD é a base maior. E os outros dois lados são chamados de lados não paralelos. O trapézio da figura 3 ele é chamado de trapézio isósceles. Então, quando eu tenho um trapézio isósceles, quando os lados não paralelos são congruentes, ou seja, quando eles têm a mesma medida. Então, nesse trapézio C, o lado AD é congruente ao lado BC, eles possuem a mesma medida. E quando isso acontecer, os ângulos das bases também serão congruentes. Então, aqui o ângulo D é congruente ao ângulo C e o ângulo B é congruente ao ângulo A. E o trapézio da figura 4 ele é chamado de trapézio retângulo. O trapézio vai ser considerado retângulo quando ele possuir dois ângulos de 90 graus, dois ângulos retos. O nosso próximo quadrilátero notável é o paralelogramo. Então, é todo quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos. Então, agora eu preciso ter dois pares de lados paralelos. Ou seja, nesse meu caso aqui, o lado AB, nos três paralelogramos aqui, o lado AB é paralelo ao lado CD, então aqui forma um par de lados paralelos, e o lado AD é paralelo ao lado BC. Então, portanto, eu tenho dois pares de lados paralelos. Isso também acontece nesse paralelogramo e nesse. É importante observar nesse caso que todo paralelogramo é um caso particular de trapézio. Por quê? Para ser trapézio, a gente precisa ter um par de lados paralelos. Para ser paralelogramo, eu preciso de dois. Então, automaticamente, todo paralelogramo é trapézio. Depois, algumas observações importantes com relação a paralelogramo. A primeira delas, em um paralelogramo, os lados opostos são congruentes e os ângulos opostos são congruentes. Ou seja, aqui tem uma informação importante sobre paralelogramo. Em todo paralelogramo, esse lado AB ele tem a mesma medida que o lado CD e o lado AD tem a mesma medida que o lado BC. Então, os lados opostos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, e os ângulos opostos também são congruentes. Então, o ângulo A vai ter sempre a mesma medida que o ângulo C, e o ângulo B vai ter a mesma medida que o ângulo D, além dos lados aqui que são iguais. Outra propriedade importante do paralelogramo é que, em um paralelogramo, as diagonais se interceptam nos respectivos pontos médios. O que isso significa? Que, dado um paralelogramo, quando eu desenho as duas diagonais, então aqui, diagonal AC, diagonal BD, o ponto de encontro dessas diagonais é o ponto médio de cada uma delas. Ou seja, o que isso significa? Que o segmento AB é congruente ao segmento MC. Então, do A até o M e do M até o C, eles têm a mesma medida. E também do B até o M e do M até o D, também eles são congruentes. Vale ressaltar aqui que
essas afirmações não significa dizer que o AM é igual ao BM. Perceba que eles têm medidas diferentes. Então, é o ponto médio de cada diagonal. Então, AM é igual a MC e BM é igual a MD. O nosso próximo quadrilátero é o retângulo. Então, retângulo é definido como todo quadrilátero que possui os 4 ângulos retos, ou seja, com medidas de 90 graus. Então, isso daqui é o que nós chamamos de retângulo. Note que essa figura, que a gente até já sabe que é um quadrado, é um caso particular de retângulo. Ela tem os 4 ângulos de 90 graus. O que é importante perceber também é que todo retângulo é um paralelogramo. Por quê? Para ser um paralelogramo, eu precisava ter 2 pares de lados paralelos. O retângulo possui 2 pares de lados paralelos. Ó. O lado AB é paralelo ao lado CD e o lado BC é paralelo ao lado AD. Então, todo retângulo é também um paralelogramo. O contrário não vale. Nem todo paralelogramo é retângulo. Uma propriedade importante do retângulo é a seguinte. Em todo retângulo, as diagonais são congruentes. Então, aqui, quando eu desenho as duas diagonais de um retângulo, o segmento AC é congruente ao segmento BD. Então, eles têm a mesma medida. E como a gente já sabe que elas se encontram no ponto médio, né? Em todo paralelogramo elas se encontram no ponto médio, e o retângulo é um caso particular de paralelogramo, quando for retângulo eu posso afirmar isso daqui, que o segmento AM é igual ao CM, que é igual ao BM e igual ao DM. Então, nesse caso, quando for retângulo, todos esses segmentos são congruentes entre si. O nosso próximo quadrilátero é o losango. É todo quadrilátero que possui os 4 lados congruentes. Então, perceba que agora eu não estou falando de ângulos, eu estou falando de lados. Então, o lado AB é congruente ao lado BC, que é congruente ao lado CD e congruente ao lado DA. Então, os 4 lados possuem a mesma medida. Note que os ângulos nesse meu primeiro losango aqui, os ângulos são diferentes. O ângulo A é diferente do ângulo B. Então, para ser losango, eu preciso que os 4 lados sejam iguais. O ângulo não tem problema. Note também que todo losango é paralelogramo, que é aquele caso também que nós já comentamos. Como esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse, todo losango é um paralelogramo. Duas observações importantes com relação ao losango. A primeira, em um losango, as diagonais são perpendiculares entre si. O que significa isso? Sempre que eu tiver um losango, ao desenhar as diagonais, no meu caso aqui, AC e BD, elas são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. E, de novo, aquela propriedade que do A até o M é igual a do M até o C e do B até o M é igual a MD. Continua sendo válida, visto que o losango é um caso particular de paralelogramo. A outra propriedade importante do losango é a seguinte. Em um losango, as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Ou seja, quando eu desenhar as duas diagonais de um losango, elas vão dividir cada ângulo interno em 2 ângulos congruentes. Então, aqui, ao desenhar a diagonal AC e a diagonal BD, aqui eu dividi esse ângulo A em 2 ângulos de mesma medida, esse ângulo B em 2 ângulos de mesma medida, a mesma coisa para o C e para o D. E, por último, quadrado. Quadrado é todo quadrilátero que possui os 4 lados congruentes e os 4 ângulos retos. Então, o quadrado ele é o polígono que junta todas aquelas informações que nós já falamos.
Ele é um caso particular de retângulo, porque tem os 4 ângulos de 90 graus. Ele é um caso particular de losango, porque tem os 4 lados congruentes. Se eu fizer as diagonais, elas vão se encontrar no ponto médio e serão perpendiculares. Então, ele vale... Todas as propriedades vistas antes são válidas aqui para o quadrado. E note, então, né, que o quadrado é um losango e também é um retângulo. Essa ideia de quadriláteros notáveis a gente pode representar utilizando o diagrama de Venn, da seguinte forma. Ó. Se eu considerar que esse conjunto é de todos os quadriláteros possíveis, dentro deles estão os trapézios. Dentro do conjunto dos trapézios se encontram os paralelogramos. Então, paralelogramo é um caso particular de trapézio. Dentro do conjunto dos paralelogramos, temos outros subconjuntos aqui, retângulo e losango. Então, como eu falei, todo retângulo é paralelogramo. Também todo losango é paralelogramo. E aqui, na interseção entre retângulo e losango, ficam os quadrados. Por quê? O quadrado ele tem que ser retângulo e losango ao mesmo tempo. Ele tem que ter os 4 ângulos retos e os 4 lados congruentes. Então, essa foi a nossa aula aí de hoje.